E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os Rothschild ou Rothschild no Brasil, certo? Certo. A família que a gente fez o primeiro episódio da série aí das famílias que dominam o mundo. Aliás, essa série, gente, tem gente que não tá assistindo porque tá pensando que a gente tá baseando em teoria de conspiração. O nome Famílias que Dominam o Mundo vem dessas teorias, mas mostra que, de certa forma, eles realmente tinham muito poder sobre o mundo. Por exemplo, o Rockefeller, que está citado entre as 13 famílias lá. O Rockefeller, basicamente, foi o homem mais rico da sua era. Como que esse cara não tem poder sobre o mundo? Os Rothschild controlaram toda a economia e todos os bancos da Europa por um bom tempo. Como que esses caras não tinham poder sobre o mundo? Os Bush tiveram 2 presidentes dos Estados Unidos, tiveram vários políticos, tiveram envolvimento em guerra e tudo mais. Então, se você pegar o poder de todas essas famílias, que são muito importantes durante uma mesma era, você entende por que a galera falava que elas juntas dominavam o mundo. E a gente citou o envolvimento da Rothschild aqui no Brasil, no primeiro episódio. E a gente falou que podia fazer um vídeo mais específico e falando só disso, caso a galera gostasse, né? E assistisse, compartilhasse, desse like. E foi o que aconteceu. Então, muito obrigado. Compartilha esse daqui também. Deixa like já bate like aí, qual que vai ser a meta de like. Hoje eu quero a meta de like 50 mil para os Rothschilds no Brasil. E hoje a gente vai falar, assim, um spin-off, falar sobre os Rothschild somente no Brasil, certo? Para começar a fazer isso, eu recomendo sinceramente que assista o vídeo dos Rothschild, o primeiro, que é totalmente baseado na continuação daquela história, tá? Vocês lembram que em 1700 veio o Mayer Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, certo, que foi o primeiro que fez toda a entrada da família no ramo financeiro. Foi trabalhar lá com empréstimo e com troca de moedas, porque na época cada cidade tinha sua própria moeda e ele viu ali uma chance de negócio, e como na época os cristãos não podiam trabalhar com dinheiro, só os judeus podiam, ele foi trabalhar com isso. Então, ele foi trabalhar com isso, fez o primeiro grande banco lá, que é o Banco dos Rothschild, e quando ele fez isso, ele deixou para os filhos a missão de compartilhar o poder desse banco e distribuir pela Europa. Então, ele deu essa missão para os seus 5 filhos, que são o Amschel, o Solomon, o Nathan, o James e o Carl, que são esses 5, e aí eles foram para França, Inglaterra, Alemanha, que eles já estavam, Áustria e também Itália. Então eles foram para esses locais e comandaram esses locais. Quem conseguiu ter o maior destaque foi o Nathan. O Nathan naquela época, de certa forma, estava comandando a economia da Inglaterra. Ele estava fazendo grandes empréstimos e estava realmente faturando bem alto, tá ligado? Ele investiu não só na parte de dinheiro e de banco, ele trabalhou com as ferrovias. E aí começou a expansão de ferrovia e de grana para tudo qualquer lugar que ele quisesse e que ele quisesse investir para fazer grana. Porque basicamente ele tinha dinheiro para chegar num local e criar uma economia. Então ele chegava no local, dava vida, dava transporte, dava comércio, dava toda uma vida pro capitalismo do local. E aí com isso ele meio que comandava todo o capitalismo do local e fazia mais grana ainda. Então ele tinha interesse em todo e qualquer tipo de comércio que fosse altamente lucrativo e que fosse de exploração de local. Ou seja, tem mina em tal local, mas ninguém está explorando lá, então vamos lá tirar esse dinheiro. E o Nathan foi assim que se tornou talvez o maior Rothschild da história, certo? Se você quiser ver mais, vai estar lá no outro vídeo. E ele tinha um conhecido que era o Samuel, que era o marido da cunhada dele, ou seja, o marido da irmã da mulher dele, tá ligado? E esse Samuel, ele tava na época vindo pro Brasil pra poder pegar investimentos e fazer dinheiro aqui, tá ligado? Que era uma nova terra que tava tendo, não era já tão nova assim, né? Mas ela ainda tinha muito a ser explorado. E era um local que era colônia ainda de Portugal e tudo mais, então tinha muito potencial aqui, certo? E aí nisso, Samuel veio pra cá e mandou pra ele como uma demonstração do poder do Brasil e de tudo que tinha de bom no Brasil, ele mandou quilos e quilos de ouro pro Nathan. Meu, imagina. E aí o Nathan, obviamente, ficou fascinado com isso. E não só o Nathan ficou, como outros bancos e banqueiros também ficaram. E alguns comerciantes e investidores bem menores que o Nathan se reuniram e fizeram o primeiro empréstimo ao Brasil, na época, para poder comprar sua independência de Portugal. E tinha, tipo assim, meio que uma escala, tá ligado? Tinha Inglaterra no topo de tudo, abaixo tinha ali Espanha, Portugal e outros países que também estavam fazendo esse processo. E aí, abaixo tinham as colônias. A gente basicamente dava toda a nossa riqueza para Portugal, que dava para Inglaterra, tá ligado? Que estava comandando tudo. Então, o Brasil tinha que pagar a sua independência e conseguiu um super empréstimo com o Nathan no valor de 2 milhões de euros. Na época, a independência do Brasil custou 4 milhões de euros. Aí você deve estar pensando, nossa, que barato, né? Mas não é barato. Para a época era muita grana mesmo. Isso aí, tipo, era absurdamente caro. E somente os Rothschild na época realmente para emprestar essa grana para o Brasil. E isso rolou lá em 1824, os primeiros contatos. Nossa, imagina, muito antigo, né?
E em 1825, eles fizeram os primeiros investimentos e foram fazendo vários empréstimos pro Brasil. Tanto é que um pouquinho pra frente tem o tal de Barão de Mauá que surge e que tem uma concorrência com Dom Pedro II ali, né? Porque essa concorrência vai ali para a área das ferrovias. Então o Dom Pedro II vai concorrer com o Barão de Mauá. E nisso ele pega empréstimos lá na Inglaterra para poder construir ferrovias em paralelo às do Barão de Mauá. E aí esses empréstimos vêm dos Rothschild, em parte, entendeu? Então, mais um pouco da relação dos Rothschild com o Brasil. Mais pra frente, já na época, bem mais à frente, já na época do café, onde o Brasil era uma potência em exportação de café, exportava pro mundo todo, e tinha muita demanda, tinha uma época que era tanta demanda que o Brasil podia produzir quanto café quisesse, que ia ter gente pra comprar, tá ligado? Tipo, era muita gente mesmo querendo o café do Brasil. E até hoje junto com o café colombiano, é considerado o melhor café do mundo. Então, a gente nem conhece esse café tão bom, pra falar a verdade. O café que a gente bebe no mercadinho, que tem lá no mercado e tudo mais, aquilo é a rapa do tacho que sobrou pra gente. O café bom tá na Europa e em outros locais fora, ou então tá nos supermercados muito bons do Brasil, né? E aí, numa época que teve ali um problema, que os caras super estocaram o café, foi feito um empréstimo do banco também para poder assegurar que aquilo ali não ficaria sem dono e nem nada do tipo. Foi feito um investimento de 9 milhões de euros. Isso lá nos anos 20 do século passado, já em 1900. Então, outra vez, tendo envolvimento. E assim foi indo, tá ligado? O principal envolvimento dos Rothschild com o Brasil em si foi através do Banco dos Rothschild, certo? Mas também teve uma duplinha que foram os Philippe. Os dois, eles tiveram envolvimento com o Brasil. E os dois tiveram envolvimento com o vinho. Então, o Brasil e os Rothschild são interligados por duas coisas principais, que é o vinho e por conta do banco, tá ligado? Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os Philippes. Esse cara que eu vou contar agora pra vocês, basicamente, ele é um cara que tudo deu certo na vida dele. Tipo, tudo mesmo. Começa que ele nasceu na família Rothschild, né? Então, tipo assim, ele já... É um grande avanço, né? Já nasceu muito bem de vida, sempre foi muito bem de vida. Apesar de ser francês, ele trabalhava com a galera do lado inglês da família, que a família depois foi se desmembrando assim, porque cada um foi pra um lado na Europa, né? Então, tipo, ele é descendente do James, que era o representante da família em Paris, mas ele tava trabalhando com a galera lá que era do Nathan. Entendeu? Basicamente pra galera entender melhor. E aí esse cara, ele se envolveu em todo tipo de coisa. E principalmente com vinho. O James, pra quem não lembra, no último ano da vida dele, em 1868, ele compra o Chateau Latiff, certo? Que era o chateau da família que é o mais premiado, o mais bem visto, o que recebe mais aplausos lá na Europa e na França. Sim, uma garrafa custa não sei quantos mil. Pode custar 10 mil reais fácil. Tem umas garrafas que são realmente muito, muito premium, tá ligado? É um produto muito premium. Um dos melhores vinhos do mundo. E ele comprou na época. E do outro lado, uma outra parte da família fez o Chateau Monteau, que seria um outro vinho que concorreria com o Latiff, que também seria dos Rothschild, mas seria um concorrente. Só que aconteceu, ainda em 1800 teve uma classificação de vinhos, onde o Latiff foi considerado o primeiro, de primeiro escalão, e o Monteau de segundo escalão. E sempre existiu essa treta para ver quando que o Monteau ia conseguir chegar no nível do Latiff. Então, tipo, sempre existiu essa aquela competição. Rixa, né? Certo? Guarda essa informação aí. Esse cara aqui que trabalhava no Monteau, apesar de ele ter envolvimento direto com o outro lado também, com o Latiff, ele trabalhava no Monteau, esse cara teve várias paixões na vida dele, não só os vinhos, tá? Só pra vocês terem uma ideia, em 1924, na Olimpíada de Paris, teve a primeira vez a categoria de regatas, de navegação de regata, tá ligado? Que é regata náutica e tal, que até a gente... Tipo remo, né? Que é essa categoria que até tem os irmãos Wilconvos. Eu não vou lembrar agora. A regata náutica entrou pra Olimpíada em 24 e em 28 em Amsterdã, esse cara, o Philippe, foi lá e participou da Olimpíada. Ele ficou em 8º, mas o cara participou da Olimpíada. Imagina. Olha a vida que o cara tinha. E aí não bastava ele participar de uma Olimpíada, ele se formou em ciência e ele foi para um instituto chamado Instituto Curie, ou Instituto Curie. Pode ser chamado das duas formas, não sei qual que é o certo, desculpe qualquer coisa. É um instituto que estuda algumas coisas, mas é focado em oncologia, que é para tratamento do câncer, né? E lá ele foi trabalhar com foco na área de rádio, então ele tava trabalhando estudando rádio e tudo mais, radioterapia, essas coisas, né? E para quem não sabe, a fundadora do instituto foi a Marie Curie, que daí eu fui pesquisar pra ver quem que era e que instituto era esse. Sim. E ela foi a primeira mulher a ganhar um Nobel na história.
tá ligado? Então o Instituto era bem importante. Sim, ela foi uma grande estudiosa nessa parte da rádio, de estudo sobre rádio, frequência e tudo mais, Exatamente. Né? Ela descobriu até alguns negócios lá químicos e também ela foi a primeira pessoa a ganhar o segundo Nobel em uma categoria diferente. Ela tem Nobel em Física e em Química. Meu, imagina. E o cara tá trabalhando lá dentro. Então, olha o tamanho do projeto que ele tá envolvido. Mas ele abandonou isso para poder focar em um outro projeto. A construção de um teatro que ele queria construir na época. Certo. O pai dele também era envolvido com cinema e coisa do tipo, então já tava na veia da família, entendeu? E quando você é rico, fica bem mais fácil você escolher o que você quer fazer, né? Então foi assim que ele fez o Teatro Pigalle, que na época recebia os maiores artistas do mundo. Só isso. É muito grande, tá ligado, o negócio. Além de trabalhar com motor, além de trabalhar com remo e além de fazer esse teatro, ele também era apaixonado por automobilismo e por corridas. Na época, ele começou a participar de algumas corridas também e começou a participar de umas corridas grandes, como, por exemplo, a corrida de 24 horas em Le Mans, que é uma corrida que dura literalmente 24 horas. Ele participou do Grande Prêmio de Mônaco, que também é conhecido, que passa na TV Globo até hoje. E ele conseguiu alguns títulos importantes, inclusive se classificou para a Olimpíada de 36, agora no automobilismo. Só que ele se negou aí, porque na época o Bigodinho já estava tomando conta da Alemanha e ele falou que não ia participar por conta disso, lembrando? Família judaica, né? Certo. Aí, em 1937, por conta do Bigodinho e da galera do NZ, ele teve que se mudar para um outro canto. E aí ele veio pro Brasil. Quando ele veio pro Brasil, ele ficou encantado com a Eva Mate. Legal, né? Nosso famoso chimarrão. E aí ele falou, vou levar essa Eva Mate lá pra Europa. E ele criou uma empresa só de importação de Eva Mate. Então ele pegava a Eva Mate do Brasil e levava pra Europa e fazia esse meio de campo. Além disso, ele criou um guia, porque ele viajou o mundo todo, ele foi pra vários continentes. Lembrando, o cara tinha participado de vários campeonatos importantes de corrida, de remo, e também ele tinha participado de um negócio grande no teatro, além de ser um cientista. Então, o currículo dele tava bem cheio, né? E ele ainda viajou o mundo e fez um livro sobre isso, inclusive passando pelo Rio de Janeiro, passando pelo Brasil. Mas no meio disso tudo, entre a vida na Europa e o Brasil, ele fazia algumas idas e vindas e a mulher dele acabou ficando em casa, a Elizabeth. Quando ela ficou em casa, durante um desses períodos, ela ficou lá, então a França foi invadida pela Alemanha e nisso ela foi pega. E quando ela foi pega, ela foi levada para um campo de concentração de Ravensbrück, que é um campo que basicamente só recebia mulheres. E ela foi então vitimada em 1945. Ah, que triste, né, mano? E o cara perdeu a esposa dessa forma. Depois de um tempo, ele até se casou de novo, mas o amor da vida dele passou a ser realmente o vinho. E nisso ele acabou se envolvendo cada vez mais com o Chateau Monton. E, aliás, ele começou a fazer coisas que mudaram o patamar do vinho mesmo, tá ligado? Os vinhos saíam com edições de onde tinham pinturas na garrafa. E aí tiveram alguns artistas muito influentes participar disso. Tipo o Andy Warhol, que é aquele artista das latas, lembra? Que a gente estudava na escola, Andy Warhol. Sim. E também o Salvador Dalí, que é o cara do bigodinho, basicamente lá do La Casa de Papel, que todo mundo conhece. Sim, esse aí é certo? Icônico. Que inclusive deu uma festa bizarra pra família do outro lado, do outro Philip que a gente vai contar daqui a pouco. Nossa. Então o Salvador Dalí tava dos dois lados da família, certo? E aí depois de muito tempo, só em 1973, eles foram aprovados como vinho de primeira classe depois de tanto tempo. Desde 1855 eles já estavam tentando isso daí. Então tipo assim, levou 100 anos quase, né? Sim, mesmo. Não, imagina, mais de 100 anos. Mais de 100 anos, né? Uns 120, eu acho, quase. Quase 118 anos. 118 anos levaram. Então, cara, levou um bom tempo e ele conseguiu fazer isso. Ele ficou muito conhecido por conta disso. E tem uma outra coisa que ele fez, que ele comprou uma produtora de vinho chamada Milon, que também era muito importante, que ficava entre os Latife e os Monton. E aí tinha o Milon, e aí ele comprou. E aí cresceu ainda mais o Monton, que hoje é do mesmo porte do Latife. Sim, são dois grandes vinhos, né? Tá ligado? Então, esse é o lado da família do Felipe que passou por aqui por conta da Eva Mate e de toda essa história incrível que ele tinha de viagem, de competição e tudo mais. E do outro lado tem um outro Felipe, que teve um pai que não era um Rothschild, que depois acabou tendo um padrasto chamado Guy Rothschild, esse que era herdeiro direto dos Latife, que era daí o outro lado, certo? Esse cara era padrasto dele, olha que história louca, tá? Sim. Ele era padrasto dele, só que quando ele começou a crescer, ele começou a ver que ele era muito parecido com o padrasto dele. Tipo assim, muito parecido mesmo. Tipo, aparência? É, muito parecido. Ah, sim. E aí a mãe dele morreu depois de um tempo. E quando a mãe dele morreu, ele perguntou pro padrasto dele: você é meu pai de verdade? Você é meu pai de sangue e tudo mais? Você tem chance de você ser meu pai biológico? Que eu sinto isso, tá ligado? E eu nunca perguntei pra minha mãe, que eu fiquei com medo de magoar ela. Aí foi quando o Gui falou: sim, eu sou o seu pai. E ele descobriu que o padrasto dele, que criou ele, na verdade era pai dele. Olha que loucura. Nossa, que loucura, mano. Exatamente.
E lembra que eu falei do empréstimo lá dos 9 milhões pro café e tudo mais? Esse Guido teve participação disso indiretamente, porque ele emprestou esse dinheiro e mandou pra um cara que na época era um tal de Henry, que representava os Rothschild aqui no Brasil, tá? Então ele tem envolvimento direto também com o Brasil. Mas esse cara, ele não era só um representante no Brasil, como ele era um representante no mundo todo. Ele fazia negócio com o mundo todo envolvendo os Rothschild, esse Gui. Ele era muito importante, tá ligado? Muito importante mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, o Philip, que era o cara que foi criado com ele como enteado e depois virou filho, tá ligado? Sim. O Philip, na infância, conviveu com Picasso, tá ligado? Imagina você conviver com Picasso. Nossa, imagina que a criação artística que tu não pega com ele. Ele falou que quando era criança, ele nunca esquece que a Coco Chanel um dia chegou nele e apertou muito forte a bochecha dele. Nas festas de família, ele tinha, por exemplo, o Salvador Dali e também Yves Saint Laurent. Nossa, imagina o meio de convivência da criança. Isso era numa festa de família, entendeu? E ele morava em um dos maiores castelos que tem na Europa, um dos mais bonitos de todos, que teve aquela famosa festa, que é a festa que virou thumb, inclusive, do último vídeo, que mostra os caras com a cabeça de tudo, que é bem louco, né? Que foi feito até pelo Salvador Dali, né? Exatamente. Mas depois da Grande Guerra, o que aconteceu? Na Grande Guerra, os judeus foram caçados. Então, eles se espalharam pelo mundo. Lembra que um veio pro Brasil? Então, eles se espalharam pelo mundo. Nessa época que esse Felipe ainda não existia. Mas eles se espalharam pelo mundo e, inclusive, eles perderam o direito de usar o próprio nome, o Rothschild, na época, tá ligado? Muitos dos locais deles foram roubados, esses castelos foram saqueados, os quadros levados embora. Por exemplo, na plantação dos Monton, tinham várias bases militares da Alemanha lá em cima. Os caras, derrubaram as parreiras que tinham lá de uva pra fazer isso, tá ligado? Imagina que... Então, eles pegaram meio que pesado com eles também. E depois de um tempo, nos anos 80, de novo, eles perderam o direito de usar o nome Rothschild, e nisso aí eles começaram a espalhar cada vez mais, e esse cara, o Felipe, veio pro Brasil nisso daí também. De novo, numa época de ruptura, né? Quando ele veio pro Brasil, ele investiu nas terras paulistas, tem ali restaurante e tudo mais, e também importa vinhos. E entre esses vinhos tá lá o vinho Milon, que é o vinho que anos antes, um cara que era da família dele, um antepassado dele, um Felipe também, tinha comprado as terras, certo? Então, olha que família louca, conectada, cheia de gente. Gente, isso aqui eu podia simplesmente ficar aqui o dia inteiro falando sobre, tá ligado? E uma coisa legal pra falar desse Felipe é que quando ele tava a fim de ir pra um lugar fora da Europa, ele foi pra Tailândia. E chegando lá, ele viu que era muito necessário que fosse um local que não tivesse maremoto, terremoto, nem nada do tipo. E o Brasil não tem nada disso. Então, ele veio pra cá. E por isso, muita gente rica e muito importante no mundo, na hora que não dá pra ficar na Europa, vem pro Brasil, cara. Porque o Brasil, no final das contas, é muito legal, tá ligado? É um paraíso. O Brasil é muito bom se você comparar com outros locais, certo? Então, esse é o envolvimento, assim, basicamente da família com o país. Tem envolvimento da independência, na época do café, na época das ferrovias, com erva mate, com vinho, com arte, com tudo. Então, é uma família bem peculiar e bem importante para a história do nosso país, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu recomendo o vídeo das famílias. Tem o da Bush. Por favor, assiste o da Bush, tá bem legal. Assiste o da Rockefeller, que também tá bem legal. Dos Rothschild, que tá bem legal. E todos os outros vídeos que estão aí disponíveis no canal, beleza? Tamo junto, até a próxima.